palavra do Senhor, para louvarmos juntos. E antes de dar início a esse momento, eu queria convidar vocês a abrirem Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, 16. Dando início ao tema que vai ser trabalhado essa noite através do Ranieri Vieira. Romanos capítulo 1, versículo 16. Aqui Paulo fala: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, né? Então, a gente não pode se envergonhar do evangelho. A gente precisa compartilhar o evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? Então, é algo que a gente vai estar meditando essa noite. E antes de dar início a esse momento, vamos abaixar a cabeça e estar orando ao Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, pelas suas bênçãos. Obrigado por esse momento onde jovens de vários lugares do Brasil, irmãos de vários lugares se encontram aqui juntos com um só propósito de adorar e engrandecer o seu santo e poderoso nome, Pai. Te peço que o Senhor abençoe tudo que vai ser feito aqui, que seja tudo para a sua honra e para a sua glória, que desde já o Senhor esteja usando o Ranieri, que não sejam palavras dele, mas suas, Pai, e que nós possamos nos sentir edificados e dispostos a colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensina e nos deixa nas Sagradas Escrituras. É no nome santo do Senhor que nós, como igreja, oramos e agradecemos. Amém. Eu não sei se vai ter alguns avisos. Pronto, podemos entrar. Boa noite. Tá dando pra todo mundo escutar? Não tá vendo, gente. Deixa eu ver se a galera tá me vendo. Peraí. Pode começar, Matheus. Tá dando pra todo mundo me ver, todo mundo escutar? Sim, tranquilo. Tá vendo a gente, Renan? Tá. Renan tá vendo? Beleza. E aí, Renan, como é que tá? Saudade, meu querido. Bom estar aqui com vocês mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou o Matheus. Sou de BH, Minas Gerais. Essa aqui é minha irmã, né, Jaísa. Estamos aí para, mais uma vez, adorarmos ao Senhor, né? Juntamente com vocês. Então, vamos lá? Exato. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te, quero amar-te, sempre mais e mais quero amar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero amar-te, quero servir-te, sempre mais e mais quero servir-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, então as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar as minhas mãos a ti. Amém. Amém. Te adorarei. Te adorarei. Te adorarei De todo coração. de todo coração.
com toda a força te louvarei todo dia. Buscarei ao Senhor teus caminhos, sempre seguirei. Te darei todo louvor, te darei adoração, só ti minha alma anseia, meu louvor somente a ti darei. Eu me inclino, pois tu és meu rei, te servindo, tudo darei. O teu trono, eu quero contemplar, e para sempre em ti confiar. Te darei todo louvor, te darei adoração, só ti minha alma anseia, meu louvor somente a ti darei todo louvor, te darei adoração, só ti minha alma anseia, meu louvor somente a ti darei. Amém. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos, eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável. Senhor, tu és, tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são pó dos teus pés, incomparável. Senhor, tu és, minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és, Senhor, incomparável és. Amém. Somos um no Espírito e um no Senhor. Somos um no Espírito e um no Senhor. E rogamos que sempre haja essa união. E o mundo verá o nosso amor. Nosso amor, sim, o mundo verá o nosso amor. Amor, numa palavra, evangelho é amor. Conte aos outros de Jesus, pois Ele é amor. Paz, 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 numa palavra, evangelho é paz, paz que excede o conhecimento. Paz, paz, paz. Cristo, Cristo, numa palavra, evangelho é Jesus. Ele morreu e ressurgiu, vivo é Jesus.
Vivo é Jesus. Amém. Renan, passa a palavra para você. Convido a todos para a gente fazer uma oração por esse momento. Senhor Deus, Pai maravilhoso, grandioso é o Senhor, somos imensamente gratos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá hoje, essa noite, para estarmos com outros jovens, para ouvirmos a sua palavra. Agradeço o Senhor por cada um que está aqui conosco e peço que o Senhor abençoe nosso coração e entendimento para receber a sua palavra com mansidão e com alegria, com o desejo sincero de modificar as nossas vidas para glorificar o seu santo nome. Pedimos bênçãos também, Senhor, por Ranieri, que ele possa compartilhar da sua palavra, que ele seja abençoado por Deus a cada momento em que ele se dispõe a te servir. No nome do Senhor Jesus, amém. Boa noite a todos. Vou estar apresentando o nosso querido professor de hoje. Eu poderia contar muitas coisas sobre o Ranieri, talvez aqui só a Valesca sabe mais do Ranieri do que eu, mas eu vou segurar esses segredos aqui, tá bom? Vou falar as coisas boas do Ranieri para vocês. Ranieri é um professor da Bíblia como poucos, né? Um irmão muito dedicado ao Senhor. Tem servido à igreja, foi evangelista no Jardim Luna, em João Pessoa, no Mangabeira, também em João Pessoa, e atualmente trabalha com a congregação do Cajuru, em Curitiba. Ranieri é casado com a minha irmã, Fabiana. Ranieri tem 2 filhos, tem a Luísa com 13 anos, ainda vai fazer 14, se eu não estou errado na conta, e o Pedro com 10 anos de idade. Né? Ranieri ensinou no AME, quando morava em João Pessoa, tem ensinado no Ebenezer, nos núcleos, tem ensinado na Sercris, então é um professor que tem ajudado a igreja no Brasil da melhor forma possível. Né? Então, creio que nós vamos ser abençoados e, como se diz, né? Pregue a palavra, irmão. Deus abençoe você. Obrigado, Elias. Obrigado. Eu sempre fico meio tenso quando o Elias vai falar sobre mim. Eu nunca sei o que é que vem dali. Mas ele foi bom, foi generoso. Não falou nada demais. Elias e o Barbosa junto, então, Deus o livre e guarde. Estou muito feliz de estar aqui nessa reunião. 43 participantes aqui, eu estou vendo aqui pelo íconezinho. Deixa eu dar uma apanhada aqui nas pessoas que estão aqui. Valesca, minha sobrinha, está aqui. Da outra vez ela tinha feito parte da organização de uma reunião e não estava na reunião. Quem está mais aqui? Nossa, tem tanta gente que eu queria tá vendo agora. Pamela, estou vendo aqui, não estou vendo, só estou vendo a foto dela. Eu queria estar vendo o vídeo. Jorge Morales, encontrei com João Pessoa faz pouco tempo, está aqui, ó. Está até de uniforme de médico, não sei se está trabalhando. Eric, na ginástica dele ali, ó, exercitando as duas coisas, a parte física e a parte espiritual. É isso aí, Eric. Manda ver. Amanda Miriam, saudade de Amandinha. Quem tá mais? Nossa, é tanta gente aqui que eu queria tomar um café aqui em casa. O pessoal do AME aqui está em peso. A Lana, Débora. Muita gente, muita gente. O pessoal do Campo Grande está fazendo Sercris. Josué está aqui também. Nossa, é muita gente. Um abraço para todos vocês. A gente tem que marcar de tomar café junto qualquer dia desses. O tema é evangelismo. Eu não sei se eu posso espelhar minha tela, compartilhar minha tela. Posso? Tá, vou ver se eu consigo fazer isso aqui. Pronto, consegui. Tá conseguindo ver aí, Elias? Eu gostei do tema que fala sobre jovens evangelizando jovens. E é bem propício pensar de que as pessoas que são mais próximas ou são mais, digamos assim, fáceis para evangelizar um jovem é um outro jovem.
normalmente a gente se relaciona de maneira mais íntima com pessoas, normalmente da nossa idade ou do nosso perfil. Pessoas casadas têm mais abertura de conversar com outras pessoas casadas, jovens com outros jovens. Claro que isso não é escrito em pedra. A gente consegue se relacionar bem com toda pessoa, mas o universo onde o assunto vai gravitacionar de maneira mais inteirada é quando um jovem fala com outro jovem, fala numa linguagem que entende e pode chegar mais rápido a questões importantes, particulares, mais fácil do que eu falando, por exemplo. Mas eu me sinto grato de estar falando a vocês, porque agora estou me sendo considerado um jovem aqui. Eu lancei 3 perguntas, a Cláudia me pediu para lançar 3 perguntas, e eu lancei essas 3 perguntas, que basicamente é: o que é, quem é e como. O que, quem e como. O que é evangelizar, quem é responsável para evangelizar e como posso evangelizar. E eu vou pedir que vocês participem, por favor, nessa hora. Eu sei que não precisa ligar a câmera, mas eu queria escutar a voz de vocês. Quando você pensa sobre evangelização, o que é? Pode vir um pensamento positivo, algum sentimento positivo que vem, ou pode trazer um pensamento que traz algum desconforto com relação ao que se fala sobre evangelizar. Você pode até dizer o que não é evangelizar. Mas eu queria escutar vocês. Quando você escutou essa pergunta, o que é evangelizar? O que veio no seu coração e na sua mente? Eu acredito, eu concordo contigo, Ranieri. Eu sinto um grande desconforto quando me perguntam o que é evangelizar. Particularmente, para mim, evangelizar é ser cristão. Uhum. E daí eu acredito que isso influencia as outras respostas. Sim. Evangelizar é ser cristão, está na nossa essência, né? Na nossa natureza. Muito bem. Ranieri, evangelizar para mim é falar a notícia que os pecados foram perdoados de uma vez por todas através de Jesus. É essa boa notícia aqui. Quem falou agora? Eu tenho que Igreja de Cristo em Belém, mas eu não tenho o nome da pessoa. Alexandre, Igreja de Cristo em Belém. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Ranieri. Então, quando você pensa em evangelizar, o que é, você sempre... Bom, agora você falou numa coisa boa, numa notícia boa, né? Trazer a mensagem de redenção, né? Obrigado. Quando eu penso em evangelizar, me vem à mente aproveitar oportunidades. A gente tem muitas oportunidades durante o nosso dia que deixamos passar, né? Então, tem muitas pessoas carentes de ouvir e a gente muitas vezes deixa de falar porque não presta atenção nas oportunidades. Então, quando eu penso em evangelismo, eu penso em dar oportunidades para falar de Jesus. Obrigado, Daniel. E é o Senhor que vai nos conceder essas oportunidades ou vai abrir os nossos olhos para a existência delas, né? Eu vejo evangelizar como propagar as boas novas de Cristo para outras pessoas. Uhum. O que não é evangelizar? Chamar para a igreja. Boa. Evangelizar não é chamar para a igreja ou para uma igreja. Mas evangelizar dentro da mensagem original também inclui a pessoa convidar alguém para a igreja, né? Sim. Não é condenar o outro. Não é chegar propagando a condenação. Uhum. Entregar panfleto não é evangelismo. Sim. Abrir o prédio da igreja. Sim. Não é partilhar das mesmas atividades mundanas dizendo que está evangelizando a pessoa. Ok. Então, é entrar no mundo da pessoa e né, participar daquela vida dizendo assim, eu estou evangelizando aqui, porque eu estou entrando no meio. Não é isso?
E é interessante todas essas sugestões ou esses pontos que vocês estão levantando, porque se nós partirmos do princípio, ou dizendo assim, a nossa motivação com relação a evangelizar é abrir o prédio, convidar alguém, trazer uma mensagem de condenação do pecado, ou expor o pecado de alguém, ou ir para o mundo dela para tentar trazê-la para Cristo, em essência, isso não é evangelizar. Mas, se o propósito de evangelizar ou de comunicar as boas novas, você abre o prédio, convida alguém, entrega um panfleto, essa atitude, ou esse mecanismo, essa ferramenta, acaba sendo evangelizar. Ou estou enganado? Quando é que abrir o prédio não é evangelizar e quando é que abrir o prédio é evangelizar? Será que vocês estão me entendendo? Eu acho que simplesmente abrir o prédio da igreja e esperar que as pessoas entrem, né? Vou abrir o prédio aqui e não vou fazer nada, vou só esperar que as pessoas entrem. Isso não é evangelizar. Agora, você ir atrás das pessoas e deixar as portas abertas para que, quando o convite for feito, elas saibam para onde ir, elas têm um local para ir, elas vão para lá, né? Isso é evangelizar. Não é somente abrir o prédio, tem que fazer parte do evangelismo e não ser o evangelismo em si. Boa, muito bem. Porque é interessante que a mesma ação, ela pode ser uma atitude evangelizadora ou de comunicar as boas novas, como pode ser algo que é contra o princípio de comunicar as boas novas. E isso está na raiz do que você, no propósito, não é? Se um irmão não é bom de conversar, ou ele não conhece bem as escrituras, ou não lembra as passagens bíblicas, mas o que ele consegue fazer, o que ele sabe fazer, é chegar cedo, abrir o prédio, organizar tudo e esperar as pessoas chegarem, na essência ele está contribuindo para uma ação de evangelismo, mas se só for aquilo, isso não é evangelismo. Parece confuso, mas alguém poderia facilitar uma frase para mim, na construção dessa ideia? Eu, por exemplo, eu trabalho, né? Eu tenho que trabalhar. E eu não tenho tempo nenhum de ficar evangelizando. Então, eu dou minha oferta para a pessoa que for usar a oferta para evangelizar. Sim. E conscientemente, ao fazer isso, você está contribuindo para que alguém que tenha disponibilidade de tempo possa, usufruindo desse recurso espiritual, fazê-lo. E aí os dois estão entrando em parceria nessa atitude de evangelização. Perfeito. Vamos falar um pouco mais sobre o que é evangelizar enquanto a gente vai pensando nos textos bíblicos. Mas eu queria ir para a segunda pergunta. Quem é responsável para evangelizar? Todas as pessoas. Todos os cristãos. É, os cristãos. Sim. Então, alguém que já nasceu de novo em Cristo, alguém que é um cristão, ele é responsável para evangelizar, correto? Sim. Acho legal, eu vou concordar com a Brenda e preciso ser coerente comigo mesmo. O texto de Romanos, ele vai dizer que todas as coisas testemunham. Então, quando o cristão ele não exerce a função dele de testemunhar as boas novas de Cristo, a gente não precisa se preocupar, né? As pessoas vão ficar sabendo de alguma maneira no momento, mas a responsabilidade é do cristão. Vou ter que ser muito coerente com o que eu tenho falado. E por que acontece de termos nas congregações a figura de alguém que é o evangelista? Eu acho que o evangelista tem que ter o papel de guia, né? Mas aí ele vai mostrar o caminho, ele vai dar a ideia, ele vai direcionar. E aí o resto da igreja tem que apoiar esse trabalho dele, não é se escorar nele. Apoiar o trabalho dele, dar ideias também. E porque eu acho que todo mundo pensando ao mesmo tempo várias coisas não dá certo, né? Mas sendo uma pessoa que está ali responsável por pensar, por guiar, é interessante. Então, em suma, todos nós que seguimos a Cristo também somos responsáveis por apresentar Cristo às pessoas.
Mas na igreja existem pessoas com o dom de facilitar, tornar claro, incentivar, motivar, ensinar a igreja em como fazê-lo. É isso? Isso. A outra coisa sobre quem é responsável para evangelizar, eu queria pensar sobre duas pessoas hipotéticas. Um novo convertido, que teoricamente ele sabe pouco das escrituras, e alguém que já é mais maduro na fé. Os dois são responsáveis para evangelizar. Mas como a gente pode lidar com essas duas pessoas na responsabilidade de evangelização? É diferente? É igual? A responsabilidade é a mesma? É o mesmo peso? Como é que a gente pode pensar sobre isso na Irmandade? Acho que é aquela analogia da criança e do adulto, né? As crianças, à medida que vai crescendo, vão ganhando novas responsabilidades. Manuela, daqui de casa, minha irmã mais nova, não tem a mesma responsabilidade que eu, que sou a pessoa mais velha. Então, por mais que tenha uma responsabilidade de manter a sua gaveta arrumada, mas não tem o mesmo peso da responsabilidade da pessoa mais velha. Então, é basicamente isso. O novo convertido tem também uma responsabilidade, porque à medida que a gente se entrega a Cristo, o cristianismo é algo muito ativo, né? A Bíblia é algo muito ativo, somos chamados para ser ativos o tempo todo. Então, ele tem uma responsabilidade também, mas a gente não pode exigir e cobrar da mesma forma que alguém adulto, porque ele também precisa aprender, ele também precisa ser lapidado e ensinado para que ele possa adquirir maturidade. Ótimo. Então, a outra pergunta, acho que alguém ia falar agora, não, Peterson? Opa. Segundo o texto de Tiago, a gente vê que sobre quem ensina tem um maior juízo. Então, tanto a gente quanto Deus sabe que ele não é justo impor um juízo severo sobre um novo convertido. Eu já fui um desses novos os convertidos. Eu lembro como era. A gente fica naquela coisa de eu vou converter todo mundo que não concorda comigo vai para o inferno. Essas bobagens aí. Muito bom, Pedro. Quem ensina, ou quem sabe mais, tem um maior juízo. É a justiça de Deus. É só isso. Muito obrigado. Posso falar? Sim, claro. Eu concordo com isso que o Peterson falou, mas eu também acho que a pessoa que é uma nova convertida, ela tem um conhecimento, né? Então, ela não teria se convertido. Então, claro que o peso não vai ser o mesmo, mas ela também tem condições de falar do que ela conheceu e do que ela acredita, né? Senão ela não teria se convertido. Perfeito. Então a ideia é de que o novo convertido, quanto o irmão mais maduro, mais velho na fé, todos eles têm responsabilidades quanto à evangelização. A questão é, qual é a minha responsabilidade? Até onde eu posso ir? Ou aquilo que me compete fazer, aquilo que me cabe diante do Senhor? E aí eu queria que você pensasse nisso de maneira pessoal. Pensasse, qual é a minha responsabilidade? Até onde vai a minha responsabilidade? E aí podemos ir para dois lados. Você pode estar se sobrecarregando ou indo além do que lhe é responsável. Por exemplo, se você pensar que é responsável para evangelizar o mundo, eu tenho que ir para a África, eu tenho que ir para a China, eu tenho que, eu tenho que pregar para todo o meu bairro, toda a minha cidade, todo o meu estado, todo o meu país, depois ir para o continente. Será que isso você não está se sobrecarregando? Você está indo além do que lhe é dado como responsabilidade? Ou você pode ir para o outro lado, que é fazer menos.
isso não é a minha responsabilidade. Isso é responsabilidade de outra pessoa que tem dom, outra pessoa que tem mais habilidade, uma pessoa que tem mais conhecimento, mais maturidade. Então, eu queria que você pensasse diante de Cristo e desse tema de evangelismo a minha responsabilidade de evangelizar, ela está sendo negligenciada ou está sendo exagerada, digamos assim? Compreendeu a pergunta ou não? Eu estou fazendo além do que eu deveria fazer ou estou fazendo aquém do que eu deveria fazer? Talvez essa fosse uma pergunta melhor. Eu acredito, Ranieri, que no momento eu estou sendo negligente com o meu dom. Então eu estou sempre apanhando para minha consciência. Por que você pensa isso? Pensando na fala do Daniel logo no começo, sobre oportunidades, que ele falou, chega ao final do dia e eu sempre faço um balanço de como foi meu dia. E ultimamente isso desde algum tempo atrás, não desde a pandemia, mas eu faço esse balanço e o que eu encontro são muito mais falhas, muito mais oportunidades perdidas do que oportunidades aproveitadas. Então eu imagino que quando eu não aproveito mais do que 50%, eu estou devendo. É claro que aproveitando uma oportunidade, fazendo o melhor com essa uma oportunidade, eu imagino que já é um grande serviço. Antes um serviço do que um desserviço. Mas chega no final do dia, essa é a cobrança que eu faço. Por exemplo, eu ultimamente tenho me encontrado em um dilema, né, entre ir para os cultos presenciais e apoiar a congregação, ou ficar em casa e participar dos cursos online, e aí fica me latejando, né, a consciência de enfermeiro e a consciência de cristão. Então, neste momento, eu me considero muito negligente, porque eu tenho preferido a consciência do enfermeiro à consciência do cristão. Então, eu estou trabalhando isso, mas nesse momento, esse é o grande exemplo que eu tenho. Josué, obrigado por você ter, até de certa forma, se exposto aqui. Eu espero que Deus esteja guiando você numa melhor decisão, numa melhor compreensão do que Deus tem para você, na vocação, e como você pode usar o seu dom e as oportunidades que Ele concede. Eu vejo essa angústia, Josué, não só em você, mas eu vejo em mim em certos momentos, e vejo em vários jovens e vejo na igreja. Isso parte de uma construção, às vezes, pesada ou justiceira da mensagem de Cristo no nosso coração, na nossa mente. Deixa eu explicar isso. Uma vez eu participei de um culto em que foi dado um desafio de que cada cristão deveria trazer uma pessoa para Cristo naquele ano. Era uma meta de dobrar o número da igreja. Graças a Deus eu não tenho visto mais isso tão recorrente, esse crescimento numérico nas igrejas, essa ansiedade para crescer numericamente. E eu não estou dizendo que Deus não se importa com isso. Deus se importa. Cristo se importa que todos os homens sejam salvos. Mas uma vez que se estabeleceu essa meta de que cada pessoa tinha que trazer um para Cristo, nivelou todo mundo na condição de que todos seriam capazes de fazer o trabalho de, digamos assim, de um evangelista. E se tivesse alguém cujo dom não era de evangelizar da maneira como a gente estabelece que um evangelista faria, ele fica angustiado e parece que começa o dia já devendo. Eu estou devendo a Deus alguma coisa. E se termina o ano e ele não tem trazido ninguém para Cristo, ele fica decepcionado, desmotivado espiritualmente. E a gente já está falando sobre como posso evangelizar. E aí o foco fica mais na preocupação do discurso, da narrativa, da minha performance como cristão, do que realmente na pessoa de Cristo. Quem converte alguém? Quem tem a capacidade de converter alguém? Cristo. Cristo. Quem é? Se a gente for ver o texto de Atos de 16, a gente vê claramente que os
Senhor abriu o coração de Lídia para que escutasse e Paulo e Silas. Isso mesmo, Peterson. E vamos ver em várias passagens de Atos, inclusive, que o Espírito Santo colabora e é Cristo que acrescenta as pessoas à igreja. A figura de ação no Espírito do livro de Atos é o Espírito Santo operando. É ele que cria as oportunidades e tudo. Mas aí a gente parece que fica numa situação de que eu sou aquele responsável para trazer as pessoas para a igreja e se eu não fizer, eu estou sendo negligente com a obra. É aquela mesma coisa de pensar de que abrir prédio não é evangelismo ou se eu abrir o prédio eu posso estar contribuindo com o evangelismo. É a mesma coisa de dizer, se eu trouxer alguém para a igreja, estou evangelizando, e se eu não trouxer, Deus vai me castigar. Onde é que eu quero chegar com isso? Se o nosso estilo de vida for focado em Jesus, na mensagem de salvação, de redenção, de que, de fato, eu conheço as boas novas, nós vamos pregar um evangelho nesse sentido. Mas se eu pensar em Jesus Cristo como alguém que fica me cobrando o dia todo para trazer alguém para ele, eu vou acabar pregando um evangelho nesse sentido, de um Cristo que está ansioso, correndo contra o tempo para eu bater meta. Então, ao invés de pregar uma mensagem de redenção, eu fico tentando empurrar a goela abaixo a minha fé para alguém poder crer. E fico tentando trazer alguém para Cristo, ao invés de apresentar Cristo com a minha vida. Eu sei que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas as atitudes, elas contam muito. E é o que as pessoas veem primeiro em nossas vidas. A gente pode pregar falando, ou a gente pode até pregar, vamos dizer assim, mais agindo do que falando. Deixa eu apresentar um texto. Talvez você pense em dificuldades. Talvez você pense assim, eu sou confiante com relação ao evangelho, a mensagem, o propósito, como Cristo ama o mundo, mas eu não sei como fazer. Ou talvez você pense assim, eu quero evangelizar, mas eu não acho oportunidade para fazê-lo. Ou até você pense, eu não sei por onde começar, mas eu quero aprender, ou eu não me sinto preparado, eu me sinto inseguro. Abra, por favor, em Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17, versículo... Vamos a partir do versículo 1. Atos 17, versículo 1. Eu queria que vocês observassem uma coisa nessa passagem bíblica. É uma narração direta de Lucas falando sobre o que aconteceu com Paulo nessa viagem missionária, em várias delas. Diz assim, a partir do versículo 1. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica. Então, o local onde Paulo está é Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras. Ok, Paulo, quando chegou numa cidade desconhecida, ele foi para um lugar onde ele já conhecia. Ele foi para um ambiente onde ele era confortável, ou seja, para uma sinagoga. Segunda coisa é que ele já procurou pessoas que estavam mais propensas a escutar o evangelho. Ele já começou por algo que seria fácil de encontrar pessoas que estavam buscando a Deus. Certo? Olha a estratégia dele. E buscar um lugar onde já era do seu costume, estava na sua zona de conforto, e encontraria lá pessoas que já estavam buscando a Deus. E ele começou a falar sobre as Escrituras, versículo 3, explicando e provando que o Cristo deveria de sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia, esse Jesus que proclamo é o Cristo. Então ele disse assim, resumindo, as Escrituras mostram que haveria de vir um Messias que iria morrer e ressuscitar. Jesus morreu e ressuscitou. Jesus é o Messias, e começou a mostrar o Messias para as pessoas. Ele vai, o Espírito Santo vai acrescentar pessoas à igreja. Alguns dos judeus foram persuadidos a se unir a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Então, judeus foram alcançados, gregos tementes a Deus e mulheres. Depois veio perseguição e ele teve que ir embora. Versículo 10.
Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Fruto da confusão que teve em Tessalônica, Paulo teve que partir. E aí os irmãos levaram ele para a segunda cidade, Bereia. Chegando ali, eles foram às sinagogas judaicas. Segunda coisa que Paulo fez aqui, parecido com o que fez em Tessalônica. Procurou um lugar onde já era do seu conhecimento, onde ele tinha uma certa segurança e domínio, e onde iria encontrar pessoas que estavam buscando a Deus. Versículo 11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus e também um bom número de mulheres gregas de elevada posição e não poucos homens gregos. E aí a audiência que chegou a crer também era parecida com Tessalônica. Judeus, gregos, tementes a Deus e mulheres de alta posição. Depois, nova perseguição. Os judeus de Tessalônica souberam que ele estava lá, se dirigiram até Bereia, arrumaram uma confusão e Paulo partiu de lá. Versículo 14. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, terceira cidade, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele tão logo fosse possível. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Terceira vez que ele procura um lugar que lhe é conhecido, uma sinagoga, e onde vai encontrar pessoas tementes a Deus, e só então ele vai para uma praça, e nessa praça ele encontra filósofos, epicureus e estoicos, que começa a perguntar para ele sobre essa nova doutrina e leva ele até o Areópago. E aí tem aquele grande discurso sobre o Deus desconhecido, em que ele apresenta Jesus Cristo. Ok. Às vezes nós queremos, como eu estou colocando como evangelista, queremos nivelar a igreja e estabelecer que a igreja seja como Paulo, em que ela saia pelo mundo pregando a pessoas desconhecidas. E ao fazer isso, estamos aplicando errado essa passagem bíblica. Porque Paulo não fez isso. Nessa passagem bíblica em específico, Paulo está indo a lugares onde ele já sabe que encontrará pessoas tementes a Deus, mas que precisa receber a instrução do Evangelho. E só então ele abre a oportunidade para o Espírito Santo lhe conceder a oportunidade de falar a pessoas que estão mais distantes. A primeira indicação que eu quero dizer para você é: vá até onde a sua mão alcança. Não tente se nivelar com alguém que fala bem ou que se relaciona bem com todas as pessoas e pessoas estranhas na rua. Comece a pensar naquilo que já é na sua área de conforto. Comece a pensar naquilo que já é o seu dom. Poxa, eu não consigo lembrar onde ficam as passagens bíblicas, mas eu sei fazer um bolo excelente ou uma lasanha excelente. Eu faço a melhor lasanha da minha cidade. Eu não sei abrir a passagem bíblica nem mostrar para ninguém, mas a minha lasanha, ela alcança corações. E se eu convidar os meus amigos para comer uma lasanha lá em casa, no dia de domingo, tomando uma Coca-Cola gelada, eles vão aparecer. Mas aí você pode pensar naquele irmão que é bom para achar as passagens bíblicas e sabe explicar a passagem bíblica. Você convida esse também para comer lasanha. E os dois juntos vão ser mais eficazes na condução do evangelho para o coração dessas pessoas. E eu já estou falando aqui um pouco sobre como, não é? Já pensando alguma coisa sobre como. Porque quando Paulo foi a Tessalônica, ele foi para uma sinagoga falando a judeus, gregos e mulheres já tementes a Deus. Quando ele foi a Bereia, ele também foi para uma sinagoga falando sobre judeus, gregos e mulheres que já em parte temiam a Deus. Quando ele estava em Atenas, também ele começou pregando numa sinagoga, depois ele foi para uma praça principal, e só então é que o Espírito Santo mostrou para ele uma oportunidade de falar no Areópago. Quem vai fazer o trabalho, a obra, é o Espírito Santo. E a gente entra naqueles dois casos que o marketing diz, que é: eu posso entender
a necessidade ou a oportunidade, ou eu posso criar uma oportunidade ou uma necessidade. Eu não sei qual é o mais fácil para você. Talvez você consiga identificar uma oportunidade. Seus olhos sejam aguçados para identificar uma necessidade e você responde rápido para convidar alguém ou para falar de Cristo para alguém, eu não sei. Talvez você não seja essa pessoa que perceba tão fácil as oportunidades ou necessidades, mas você pode ser alguém que cria uma oportunidade, que pensa numa necessidade e atende a ela. Por exemplo, meus amigos todos jogam bola. Se eu convidá-los eles para um jogo de bola, eles vão. E se eu convidar um irmão antes que faça uma oração antes do jogo de bola, já é um começo. Ou você pode ver uma oportunidade. Poxa, eu sei dos meus vizinhos que são idosos e precisam de ajuda. Eu posso ser essa alma caridosa que os ajude. E quem sabe o Espírito Santo, diante dessa necessidade, cria uma oportunidade de eu começar a demonstrar a Cristo com outras maneiras para essa pessoa. Todos podem pregar o Evangelho, mas eu queria que vocês pensassem em 3 coisas. A primeira coisa é, você precisa conhecer a Cristo. Precisa conhecer a Jesus Cristo, ter experiência com Ele, andar com Jesus no dia a dia, caminhar com Cristo, ir para a escola com Jesus, ir para a faculdade com Jesus, ir para a academia com Jesus. Não é só ir para o prédio da igreja no domingo com Jesus, não. É viver com Cristo. Quando um cristão vai comprar um picolé na praça, ele não é uma pessoa comum comprando um picolé na praça. É alguém revestido do sangue de Cristo comprando um picolé na praça. E essa pessoa ilumina a vida das pessoas, porque ele é luz na terra. Ele é sal e luz. Quando você vai comprar um pão na padaria, 6 pães francês, 200 gramas de mortadela, 200 gramas de presunto, não é uma pessoa comum comprando pão. É um servo do Deus vivo comprando pão naquele dia. E vai que a mulher do caixa dá um sorriso para você. Ou você se antecipa e dá um sorriso para ela. Não é uma pessoa flertando com alguém. É um servo do Deus vivo demonstrando amor. E quem sabe o Espírito Santo abre a oportunidade para você falar mais do amor de Cristo. Segunda coisa, você precisa entender o convite. O convite não é um convite de cobrança, um convite de condenação. Jesus não está te cobrando para bater meta no final do mês que você tem que fazer. Mas você o faz por gratidão e amor, porque o amor constrange. E é esse Cristo que faz tão bem para você, que também vai fazer bem para o outro. Esse presente que você não consegue comprar nem pagar, que também vai ser entregue gratuitamente para o outro. Não é uma mensagem de condenação, de cobrança, de justiça, mas é uma mensagem de salvação, de alívio das nossas cargas pesadas. Se você viver de maneira assim, em paz, paz perfeita, você vai entender o convite para oferecer paz para o outro. Não é uma obrigação, mas é um privilégio de ser embaixador. E a terceira coisa, eu acho que todos conseguem fazer, é contar a sua história. Antes de abrir a Bíblia e começar a fazer um estudo bíblico sistemático, Deus quer usar a sua história de salvação, para chegar até o coração do outro. Porque a sua história é uma pregação viva, a sua vida é uma pregação viva para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu parente. Note nas Escrituras como são as pessoas e como Deus transformou a vida delas, que é uma mensagem de pregação. Pensa como você chegou até a igreja, a conhecer a igreja. Geralmente foi levado por um amigo, um parente, uma pessoa muito próxima, que você viu nele algo de diferente e que lhe chamou a atenção. Então, antes de pensar em uma passagem bíblica, um texto bíblico, um estudo sistemático, pense, o que Deus tem feito na minha vida? Que transformação eu tenho passado? Que isso demonstra a mensagem do Evangelho e a eficácia do Evangelho Salvador. Se não tem acontecido, aí você tem que acender o alerta. Porque evangelismo tem muito mais a ver com estilo de vida do que só com palavras faladas. Mesmo que a pregação venha pelo ouvir e ouvir o evangelho, mas tem a ver com vidas transformadas, que impacta a vida dos outros.
A Cláudia me pediu para rechear essa conversa com alguns exemplos práticos. Eu não me sinto desconfortável para falar de exemplos que deram certo, porque fica parecendo que eu estou contando vantagem. Eu vou começar pelos exemplos que deram errado. Certo? Eu acho que eu já falei alguns deles uma vez. O primeiro exemplo que deu errado. Eu fico pensando em me antecipar às necessidades para como amar as pessoas. Mas às vezes eu fico pensando tanto que não faço. Fico pensando tanto que acabo não agindo. Uma vez eu estava andando na rua e vi um motoqueiro empurrando a sua moto numa avenida longa que eu já conhecia e que sabia que só no final dela ia ter um posto de gasolina. E antes de passar de cruzar com esse motoqueiro que estava no acostamento, eu já sabia que ele tinha ficado sem gasolina. E fiquei pensando assim, caramba, seria muito legal se eu passasse por esse cara, ou se eu tivesse um galão de gasolina aqui no carro, e parasse e dissesse, ei amigo, ficou sem gasolina? Ó, Jesus mandou te dar aqui gasolina, põe na tua moto aí e vai até o próximo posto. Eu disse, caramba, isso ia ser radical. Eu não tenho esse galão, mas eu posso ir até o próximo posto, comprar gasolina, voltar, passar pelo giradouro, passar por esse cara e dizer, ei, tá sem gasolina? Ele ia dizer, Eu disse, Jesus se importa, ele mandou te dar essa gasolina aqui. E eu ia embora. Isso ia ser tão impactante, ele ia querer saber mais quem eu sou, o que eu faço. Fiquei pensando nisso, rapaz. Eu disse, mas será que eu tenho dinheiro? Poxa, eu tenho. Mas aí tem que comprar o saco de gasolina para voltar para esse cara. É mesmo, tal. Fiquei pensando tudo isso, aí abri o portão automático da casa, entrei em casa, guardei o carro e sentei na sala e disse, ei, já entrei em casa? Perdi a oportunidade. Pensei demais. Então, às vezes é assim. Às vezes a gente pensa demais e age de menos. Quando não, os sis travam. E se a pessoa não me escutar? E se ela não me ouvir? E se ela me vê de maneira diferente? E se? E a gente perde a oportunidade. Outro exemplo ruim. Eu era recém-convertido, devia ter, sei lá, 1 ano de cristão. Subi num ônibus e encontrei um velho amigo meu que tínhamos estudado junto na escola. Um amigo que a gente era amigo de aprontar as coisas. E eu comecei a falar para ele das coisas que eu fazia e tal, da novidade de vida, que eu tinha me convertido. E aí a conversa assim, se desencaminhou para o que a gente fazia no passado e tarará, tarará. Chegou minha hora de descer, ele disse, caramba, você nem parece que se converteu, continua aquele mesmo Ranieri de sempre. Parecia que era um elogio, mas para mim tinha sido uma facada no coração. Desde aquele dia, eu fiquei pensando, eu preciso ter cuidado para onde eu lidero a conversa. A conversa não pode ir para um lugar onde eu não consiga trazê-la para perto de Cristo. Às vezes, as nossas conversas ou os nossos procedimentos vão na direção de que a gente quer ser tão legal, tão descolado, que tira Jesus do foco. Eu fico prestando muita atenção também sobre a questão da fé. Uma vez alguém me contou uma história, uma parábola, uma ilustração de uma cidade em que estava faltando água, numa seca tremenda, e que um casal ia se reunir como igreja para orar pedindo a Deus por chuva. E a menininha, a filhinha deles, sai de casa com capa de chuva e guarda-chuva. E o pai diz, mas espera aí, para onde você vai? Nem está chovendo, nem vai chover hoje. E ela diz, mas nós não vamos orar pedindo a Deus que faça chover? E o pai diz, sim. Ela disse, então, eu não quero voltar molhada. Eu fiquei pensando nisso e um dia apliquei isso a algo prático na minha vida. Às vezes eu saía para um estudo bíblico e não me preparava para o talvez. E se talvez a pessoa naquele estudo bíblico dissesse para mim assim, Ranieri, eu quero entregar minha vida para Cristo hoje. Eu estaria preparado? Não, era a resposta. Então, todas as vezes, que eu saio para estudar a Bíblia com alguém não cristão, eu levo o kit batismo. Eu levo uma troca de roupa, eu levo uma toalha
E talvez eu já consiga levar uma roupa para outra pessoa. Porque se ela disser para mim, Ranieri, eu posso ser batizada hoje, tem algum impedimento? E eu vou dizer para ela, não, eu já tenho até roupa, tenho toalha, tenho tudo para você. É só a gente procurar onde tem água. Isso parte do princípio de que é onde eu estou colocando a minha fé. Fé em evangelismo é tudo. Tem tudo a ver. Então, foca na oração e nos relacionamentos. Se você não tiver foco na oração e nos relacionamentos com as pessoas, perdeu a oportunidade. Então é bem isso. A gente tem que depender mais de Jesus e crer mais na mensagem de transformação do Evangelho do que pensar numa ferramenta, numa coisa que vai dar certo. Não, viva. Viva uma caminhada com Cristo e pensa num relacionamento profundo com Ele, como você deseja que as outras pessoas façam parte nisso. Mas eu queria que vocês contribuíssem com pensamentos, mas principalmente com exemplos. O que é que já deu certo ou deu errado quando você pensa sobre evangelismo? Eu posso dar um exemplo de abrir porta. Acho que foi ano passado, retrasado, nós tivemos um congresso em Curitiba e eu entrei em contato com os irmãos da igreja aí no Rebouças e o grupo dos estudantes que foram comigo para o congresso ficaram todos, durante os 4 dias de evento, se não me engano, dormindo no prédio. E foi uma oportunidade muito boa para mim, como aprendiz da fé, porque o Pedrinho e o Mauro, assim como esqueci o nome do irmão, me ama tanto e esqueci o nome dele. Eles todas as noites iam e de manhã apareciam também e conversavam comigo, me incentivavam. E nessa oportunidade de 4 dias, nenhum desses jovens se batizou, nenhum desses pediu um estudo bíblico. Mas nessa oportunidade nós tivemos uma reunião de jovens no prédio e desde esse dia, de alguma forma, eu sou referência para eles quando o assunto é Bíblia, quando o assunto é espiritualidade, quando o assunto é religião. Então eles sempre me procuram para tirar dúvidas. Eu acredito que nenhuma dessas almas se salvou, nenhum deles morreu, mas nenhum deles está salvo ainda. Mas eu acredito que desde essa viagem eu estou mais próximo deles, espiritualmente falando, né, na qualidade de pessoa com quem eles podem conversar sobre esse assunto. É um meio termo, não deu certo e deu certo, eu acho. Não, a gente tem que pensar no que nós fizemos em termos de amor. A gente amou o que a gente... A única coisa que a gente deve nesse mundo é o amor, não é isso? Se a gente tiver que dever alguma coisa nessa vida é amar as pessoas. Então a gente pensa assim, eu amei o suficiente, eu amei o bastante, eu posso amar mais. Não fica pensando no número, se essa pessoa se batizou, começou um estudo bíblico, frequentou a igreja. Talvez você nem veja a colheita, você só seja aquele que semeia. Talvez a nossa geração não colha os frutos dessa semeadura. Mas você contribui nesse processo em que quem vai dar o crescimento, quem vai dar a conversão é o Senhor. Você só está em parte do plano. Quando nós nos mudamos para essa casa nova aqui em Curitiba, Fabiana faz doces, faz bolo e tal, e ela começou a produzir alguns bolos aqui em casa. E tinha bolo em excesso. Ela começou a fazer uns laboratórios aqui, fazer umas sobremesas bacanas, e tinha comida em excesso. Então, o que é que a gente fez? Começou a distribuir para os vizinhos. Deu para as vizinhas, para o vizinho. O pessoal ficou espantadíssimo porque a gente fez isso, né? De fato, em algum sentido, o curitibano é mais fechado, então eles não tomam essa iniciativa. E aí a vizinha postou no Facebook ou no Instagram dela, dizendo que Deus tinha presenteado a eles com ótimos vizinhos, porque a vizinha anterior, a que morava nessa casa, era alguém muito ruim, muito rude, muito antipática, e Deus tinha dado para eles um presente que eram bons vizinhos e, além de tudo, uma pessoa que sabia fazer bolo.
a gente pode pensar assim, poxa, mas eles não se batizaram, não começaram o estudo bíblico, não foram para a igreja. Mas talvez essa não seja a questão. Talvez eu não veja acontecendo isso. Talvez as próximas pessoas vejam isso. Talvez você esteja numa cidade, num evento, numa situação em que você fala de Cristo, vai embora, e depois que você vai embora, essa pessoa procura a igreja. Ou alguém que chega depois e continua o estudo bíblico, vê ela sendo batizada, sendo convertida. A gente não precisa ver o processo todo. A gente fica, às vezes, se angustiando com relação a isso. É bom a gente estar vendo quando uma pessoa começa a estudar a Bíblia, toma a decisão, é batizada, entra na igreja. É fabuloso ver todo o processo. Mas a gente precisa ver todo o processo mesmo. O foco é isso. O foco é a nossa performance. A gente tem que ter selos de performance de quantas pessoas a gente trouxe para Cristo. O foco é na gente ou em Cristo? O foco é o reino ou na quantidade, ou cumprir as minhas metas? Feito jogo de videogame, que eu tenho que ter certos selos para completar uma fase. Até onde vai a minha fé e até onde vai o meu amor e o meu compromisso com Cristo? Tem uma frase que diz assim: as pessoas não se importarão com o que você sabe até saberem o quanto você se importa. Eu vou até repetir. As pessoas não se importarão com o que você sabe até saberem o quanto você se importa. Às vezes, eu já fiz perguntas para as pessoas não interessado realmente na resposta. Eu fiz, talvez, por fazer, ou para cumprir tabela. Ou falei de Cristo para dar um ok naquele meu dia de que eu tinha evangelizado alguém. Não é isso que a gente tem que fazer. Não é? A gente tem que fazer perguntas realmente porque amamos e nos interessamos com as pessoas. E se isso ainda não está brotando de maneira natural no seu coração, ore. O foco é oração e nos relacionamentos. Peça a Deus que cresça em você o amor pelos perdidos. Amor de fato. Que você se preocupa e se importa de fato com alguém. Então, comece com o que você já sabe e amplie. Amplie no amor. Ranieri, às vezes eu preciso saber do plano de salvação. Ok, você sabe. Você já é uma pessoa convertida. Você sabe o que Cristo fez por você. Conte o que ele fez na sua vida. Talvez o que você precisa saber é qual é a sua dificuldade em fazer isso. É algum pecado? É alguma imaturidade? É falta de amor? É uma imagem de um Deus vingativo e justiceiro que você tem? É falta de paz? É preguiça? É omissão? O que é? Se você sabe o plano de salvação e entende qual é a sua dificuldade, a sua limitação, você vai para a ação, que é qual é o meu dom, ou qual é a necessidade que eu enxergo que eu posso atender. Você pode dizer, eu sei física muito bem, ou matemática muito bem, e tem alguns colegas na faculdade que não sabem. Eu posso formar um grupo de estudo, e esse grupo de estudo vai ser temperado com a minha presença e que eu trago Cristo. Isso, de alguma forma, Deus vai usar para contribuir para que aquela pessoa conheça a salvação, o Evangelho. Talvez você seja um médico cardiologista e literalmente você salve vidas. E na hora que um familiar for agradecer a você, você pode indicar o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Às vezes tem certas questões legais, éticas, né? Talvez você não esteja apto para falar ou dizer, talvez você seja um psicólogo e não possa demonstrar tanto a sua fé falando. Mas a sua ação, esperamos no Senhor que seja como uma semente que vai germinar naquele coração. Me fala de mais coisas, me dá mais exemplos. Daniel, pensando no evangelismo de um lado positivo, você comentando, eu lembrei quando eu estava na missão em Recife, logo após ter terminado o período de 8 meses no AME João Pessoa, chegou um período que eu fiquei meio frustrado espiritualmente,
porque as pessoas que eu convidava para estudar a Bíblia não aceitavam. E eu comecei a analisar que eu simplesmente convidava logo de cara para estudar a Bíblia. E eu estava vendo que isso não estava dando resultado. E aí eu pensei, o que eu posso fazer para mudar essa realidade? E ao invés de fazer o convite de cara, eu procurei participar da vida das pessoas que estavam ali por perto. Então, eu comecei a observar que sempre tinha um grupo de jovens que todo dia, às 5 horas da tarde, jogava bola em frente ao prédio. O que eu fiz? Me perguntei se eu poderia jogar bola com eles. E aí, quase todo dia, eu estava lá jogando bola com eles. Quando terminava o jogo, às vezes eu comprava um refrigerante e juntava todo mundo e tomava um refrigerante. Quando alguém chegava em mim com mais força, ao invés de retribuir, eu batia assim no ombro e falava: pô, cara, vamos jogar direitinho, não sei o que, sabe, com educação. E eu fui criando um certo ciclo de amizade com esses jovens. E depois de, sei lá, 2 semanas jogando bola com eles, os 3 jovens que eu perguntei se queriam estudar a Bíblia aceitaram. Por quê? Porque primeiro eu criei um relacionamento com eles. Eu fiz com que eles se sentissem à vontade perto de mim. Então eu falei: olha, sábado à tarde, se você quiser chegar lá no prédio, eu vou fazer um sanduíche, vou comprar suco, a gente senta, come, e depois eu queria só falar sobre Jesus para você. E aí os jovens que eu convidei toparam. Foram. Primeiro eu perguntei como é que eles... pedi para contar um pouco o testemunho da vida deles, eles foram contando e foi bem interessante. Então, depois desse dia, eu comecei a perceber que o fato de você chegar e convidar alguém para estudar a Bíblia de cara faz a pessoa se espantar, ela fica espantada. Mas quando você cria um relacionamento e depois faz o convite, eu acho que surge mais efeito, sabe? E tem essas oportunidades invisíveis que, de repente, a gente as enxerga, que Deus pode contribuir. E se a gente for ao encontro delas com sinceridade no coração, eu sei que Deus vai realizar a obra. Talvez você conheça um amigo ou amiga que vai fazer uma cirurgia, passar por uma cirurgia, por exemplo. Não se limite só a mandar uma mensagem bíblica. Se tiver no seu alcance, vá visitar essa pessoa. Vá lá no hospital ou no pós-operatório, sei lá, mesmo que ela for extrair os dentes, apareça na casa dela, dizendo: ó, eu tô aqui, eu vim lhe visitar, saber como é que você tá. Meus irmãos, isso ela não vai esquecer nunca. Esteja presente nos momentos difíceis na vida de alguém. Se alguém escrever para você dizendo: ó, hoje eu não estou bem, não escreva só um texto de volta dizendo: ah, você vai ficar bem, eu estou orando por você. Vá até ela, diz: ó, eu vim pra gente caminhar junto hoje. Vamos tomar um sorvete, sei lá, vamos caminhar, vamos andar de bicicleta. Se alguém perdeu um parente, um amigo, vá a um velório. Ah, Raneiro, eu não gosto de velório. Tudo bem, fica sentando longe lá. Isso vai fazer a diferença na vida dela. Nos momentos bons e também, sabe, nos momentos bons também, faça questão de se envolver na vida dessas pessoas. Se importe. Se você vê que um amigo vai, sei lá, precisar de uma carona ou vai alguma coisa, você diz: eu posso ir com você? E aí a gente pode rachar alguma coisa junto. É nesse sentido que eu estou dizendo. Paulo começou nesse capítulo 17 de Atos indo para a sua zona de conforto. Ele não ficou só na sua zona de conforto. Se você for ao longo das Escrituras, ele vai ser enviado para situações em que ele não estava confortável. Mas é um caminhar de maturidade, certo? Primeiro comece de onde o seu braço alcança. Depois o Senhor vai lhe alçar voos. Você começa fazendo e atuando na sua esfera. Quem são as pessoas que você pode buscar? Aquelas que já são da sua esfera de relacionamento, as pessoas que você já conhece. Depois Deus vai lhe mandar pessoas que você não conhece. Como evangelista, às vezes eu tomo as atitudes assim. Eu saio de casa, sento numa praça ou faço uma situação em que eu sei que Deus vai enviar alguém. Uma vez eu fiz caminhada aqui numa praça próximo de casa, na intenção de fazer exercício físico e também estar em contato com o Senhor e talvez conhecer alguém. Então fui fazer caminhada nessa praça, fiquei cansado, sentei do lado de um banco. Uma senhora veio e sentou do meu lado. Ela trabalha em um mercado aqui próximo e ela começou a contar a vida dela daquele dia. Ela disse que saiu de casa mais cedo, chegou no trabalho mais cedo e a intenção era adiantar o trabalho dela.
E aí a gerente dela disse, não, você não vai entrar cedo hoje. Dê uma volta e só entre no seu horário de expediente. Ela deu uma volta, tentou voltar lá e a pessoa disse que ela não podia entrar porque senão teria que pagar hora extra. E ela estava sentada do meu lado, reclamando, colocando isso para fora. Esse sentimento de rejeição que ela tinha sofrido por 2 vezes. Eu escutei. E a gente começou a conversar sobre coisas bíblicas. Sobre motivações, sobre Jesus. Ela deu bom dia, agradeceu, me cumprimentou, a gente, né, falou os nossos nomes, ela se levantou e foi pro mercadinho dela e eu voltei para casa. Naquele dia, quem saiu abençoado? Eu acho que os dois, né? Eu acho que os dois. Mas, Ranieri, você não convidou ela para um estudo bíblico, nem para a igreja, nem darararará. Eu não julguei que a oportunidade coubesse. Mas se um dia a gente se reencontrar, eu sei que ela vai lembrar de mim e eu vou lembrar dela. Talvez outra pessoa tenha a oportunidade de ter mais tempo com ela e fale. E aquele bom sentimento daquela conversa e como Jesus foi apresentado para ela naquele dia seja algo significativo para construir algo para uma decisão mais concreta na vida dela. Tem uma passagem em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados, e aí ele vai dar continuidade. Mas antes de dizer, Pedro, antes de dizer que é necessário que a gente dê razão da nossa fé, ou explique a nossa fé para quem perguntar, precisamos antes santificar Cristo como Senhor em nossos corações. E só então a gente vai estar apto para dar razão da nossa fé para as pessoas que nos perguntarem. Alguém só vai perguntar para você assim: qual é a sua fé? Qual é a sua igreja? Que Deus é o seu, depois que olhar em nós alguma coisa que se assemelha com alguém que está seguindo a Cristo. Às vezes você pode fazer essa pergunta para alguém. Eu estava num restaurante uma vez, almoçando, e uma pessoa veio... Primeiro eu fui comer e tinha a opção de 2 tipos de carne. Então tinha frango, tinha linguiça e tinha churrasco. Eu disse, oba, eu vou pegar um frango e vou pegar um churrasco. E aí peguei o frango. Quando eu fui pro churrasco, não tinha mais. E aí a atendente veio e disse, não tem, acabou. Eu disse, tá bom, então eu vou pegar 2 frangos. Então uma outra senhora viu isso e talvez viu que eu tinha lidado bem com isso e veio conversar comigo e com mais outros 2 irmãos que estavam na mesa comigo. Disse, você queria churrasco? Eu disse, é. Ele disse, então, daqui a pouco tá saindo, eu vou pegar um pedaço para você. Aí eu disse, não, mas não só tem direito a 2? Eu já peguei os 2. Ela disse, não tem importância, eu vou pegar um pedaço de carne para você. Aí foi lá, pegou um churrasco. Eu olhei para ela e na hora veio na minha mente uma pergunta. A pergunta era assim: se você encontrasse com Jesus hoje e tivesse a certeza que ele lhe ouviria, que pedido você faria para ele? Sabe aquele choque que a pessoa toma porque foi surpreendida com alguma coisa? Ela fez assim, e ela parou e disse, eu pediria para ele ter mais saúde. Eu disse, hoje eu vou orar pedindo a Jesus para que você tenha mais saúde. E ela disse o nome dela, e o nome dela estava na frente da fachada. Ela era a proprietária do restaurante. Rapaz, essa mulher vinha toda hora na minha mesa conversar comigo. E depois eu fui sair do restaurante e disse, eu não vou esquecer de você e vou orar por você. E aí já anotei o nome dela no meu caderninho lá para orar por ela naquela noite. Às vezes você tem a capacidade de surpreender alguém, fazendo uma pergunta para ela. Deixa-me escutar vocês. Me dê mais alguns exemplos. A gente já está terminando, né? Você poderia só repetir a pergunta que você fez mais uma vez? Né? A pergunta que eu fiz para ela foi: se você encontrasse com Jesus hoje e soubesse, ou tivesse a certeza de que ele a escutaria, com certeza você soubesse que ele estava lhe escutando,
que pedido você faria para ele?